Tentando deixar suas vidas problemáticas para trás, os irmãos gêmeos Smoke e Stack retornam à sua cidade natal para começar de novo, apenas para descobrir que um mal está esperando para recebê-los de volta. That ain't your brother. Escrito e dirigido e produzido por Ryan Coogler, que também é o produtor executivo desse filme, Pecadores ou Sinners é um filmão de horror social que está em cartaz hoje no cinema. Nice. Pelo menos quando eu estou postando esse vídeo. Com Michael B. Jordan no elenco, além de estrelas nesse elenco. Uma superprodução da Warner Bros. Pictures de aproximadamente 90 a 100 milhões de dólares. Olá Brasil, olá tocadores de um bom blues, olá podcast, eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. Ryan Coogler está de volta com a baita produção que eu assisti essa semana, uma produção de terror do diretor de Pantera Negra e Creed. Reprisando novamente a sua parceria com o ator Michael B. Jordan. Mas será que essa nova abordagem deu certo? Ou será que ele avacalhou na estrada? Então, preparem suas estacas de madeira e cruzes de prata, porque depois da vinheta nós conversamos sobre Pecadores aqui no quadro de reviews e críticas do canal J Críticas. Bora começar! Antes de começarmos o vídeo, eu vou dividir que você acarinhe esse vídeo com o seu like para compartilhar a nossa mensagem e o YouTube poder espalhar a nossa palavra. Então, bora começar com o nosso vídeo. É onde alguém é capaz de ir em nome da fé. Sinners ou Pecadores, dirigido aqui por Ryan Coogler, nos mergulha em um suspense denso onde o sagrado e o profano colidem de forma brutal e absolutamente instigante, além de ser impressionante. Diferente de outras obras do diretor Ryan Coogler, como Creed Nascido para Lutar, e também Creed 2, 2015 e 2017, e também Pantera Negra 2 de 2018 e 2023. Aqui em Sinners, o diretor cria algo totalmente fora dessas obras mais conhecidas, fugindo aqui da sua obviedade mesmo, sem deixar a sua marca registrada, trazendo toda aquela história e empoderamento negro em suas obras. E aqui não é diferente. Aqui, além de tratar de temas como a fé, a redenção, o fanatismo religioso e as segundas chances, o diretor usa a música, mais especificamente o blues, para tocar bem fundo nas amarguras dos personagens, principalmente nos irmãos gêmeos vividos brilhantemente, que já eu vou destrinchar sobre as atuações. Michael B. Jordan, que ele interpreta tanto o gangster e empresário Smoke, que foi de nome ao seu personagem, diante que ele a todo momento vive fumando, característica interessante que traz muito a quem a esse personagem. Apesar das coincidências, Sinners ou Pecadores abraça a vários gêneros específicos, o que poderia não funcionar, principalmente pelo fator de podermos, do filme poder confundir o espectador pelo foco, ou seja, você ter muitos gêneros assim, normalmente você distancia do objetivo que o filme ele quer nos mostrar. Se é um filme de terror e o filme está misturando com drama, romance, ficção científica, eu acho que dependendo de quem dirige o filme, pode ter esses momentos de você não se adequar ao que realmente é importante assistindo, vendo ali na tela. We have a problem. Pelo que eu entendi, Pecadores se passa na década de 1932 na cidade de
Clarksdale, Mississippi, durante a era das leis de Jim Crow e da lei seca nos Estados Unidos. Período histórico que é marcado por uma intensa segregação racial, opressão institucionada e desafios sociais enfrentados pelas comunidades afro-americanas. Inclusive, bem mais recentemente, eu trouxe aqui no canal, no início lá desse ano, né, a minha crítica da cinematografia do Ray Charles, né, considerado o pai do jazz. E ambos esses filmes eu quero trazer essa comparação aqui, porque eles trazem pontos semelhantes e específicos na forma em que ambos os diretores trazem suas abordagens. A diferença é que Sinners é um filme de terror psicológico, um terror social, enquanto Ray é uma produção de drama, principalmente focada na história de um personagem icônico. And you are? I am your way out. Além da própria segregação racial na década de 1930, coisa que o filme traz e é fortemente utilizável, como os protagonistas abrem um juke joint, né, lugar que historicamente era um refúgio para a comunidade negra, onde eles se expressavam e escapavam, mesmo que por algumas horas, da realidade opressora, né, da escravidão No filme, esse espaço vira símbolo de resistência, mas também de conflito com forças religiosas e sociais conservadoras. As presenças sobrenaturais, rituais e elementos do horror representam não só forças malignas literais, mas também as de fantasmas da escuridão, da religião usada como eles armam e do medo constante vivido por quem era negro naquela época. Além, né, disso, o filme mostra como naquela realidade a fé era muitas das vezes distorcidas e usadas para controlar comportamentos, gerar culpa e suprimir o prazer, a liberdade e o corpo negro, principalmente o corpo negro jovem e marginalizado. Todos esses elementos que eu falei aqui são muito impressionantes, e o diretor e roteirista Ryan Coogler, sendo, né, que ele é roteirista, produtor e diretor aqui desse projeto, juntamente de outros produtores, ele soube muito bem elaborar tais ideias que fiquem, né, o máximo claras possíveis para que tanto o seu público-alvo, ou seja, pessoas negras, né, e também também abrindo o leque também para pessoas brancas que de fato não conhecem tais dessas coisas que o filme abraça e muito bem. Eu fiquei refletindo e muito sobre o que a música, no caso aqui o blues, significava quando a todo momento era quase que um artifício, um objeto de contar histórias. Afinal, isso não seria um problema, mas o porquê o blues? Por que o diretor quis usar o blues? O blues nasceu no sul dos Estados Unidos, né, nas comunidades negras, como uma forma de expressar dor, luta, saudade, resistência e também prazer e esperança. Era uma música feita com o coração e o que casa perfeitamente com o tom do projeto, que fala muito sobre pecado, culpa e sobrevivência. Inclusive, notando algumas coisas e semelhanças até, e refletindo muito sobre o filme depois que eu saí, né, da sessão, eu achei interessante o personagem dos primos, né, o Sammy Moore, interpretado pelo talentosíssimo ator que, apesar que é o primeiro filme dele, o Miles Carlton, né, interpretado pelo Miles Carlton. Ele é um personagem muito fascinante. Afinal, a sua história dizia que ele tocava ali na igreja e ele saiu, né, dela para viver o sonho de ser o grande guitarrista que gostaria de ser, né, esse grande sonho que ele tem. E é aí que essa comparação veio na tona na hora, sim. Não sei se vocês sabem, mas existe uma história, quase que um mito, uma mitologia, uma história muito conhecida sobre um artista, né? O nome dele era Robert Johnson, né? Que ele foi um dos maiores nomes do blues, né? Que ele foi um músico do Mississippi que viveu um pouco mais, né? Um pouco tempo, né? Ele morreu em 1938.
mas influenciou muitas gerações que vieram depois. Ele é conhecido com algumas músicas que eu gosto, mas a principal é Me and Devil Blues. A lenda, ela dizia que, né, por volta ali dos seus 18 anos, o Robert Johnson, ele era um músico medíocre, né? E um dia ele desapareceu por muitos meses. E quando ele voltou, ele tocava com tanta maestria que parecia impossível de se acreditar. A explicação é que ele teria ido a uma encruzilhada, lugar simbólico entre mundos, e, né, que ele teria feito ali um pacto com o diabo, que afinou seu violão em troca de sua alma. E o Jota, mas isso não faz o menor sentido. Simples assim, a ideia do pecado, tentação e música como liberdade e maldição, o próprio personagem do Sammy e a sua trajetória em geral, também as ideias que aquele pianista vivido brilhantemente pelo ator Delroy Lindo passa, e alguns dos diálogos, alguns dos monólogos, principalmente diálogos entre eles, né, só comprovavam essas reflexões. E também, né, abrindo aqui um pouco o leque, a encruzilhada, ela surge muito como um símbolo entre o espiritual e o mundano, o sagrado e o profano. Também uma coisa que fez toda a diferença no filme para mim foram os diálogos. É muito interessante, é muito bacana quando um roteirista consegue escrever, prever e, no caso aqui, dirigir bem essas cenas. Por exemplo, o fascínio daquela personagem, né, a Mary, interpretada pela Hayley Stanfield, com o personagem do Smoke, né, interpretado pelo Michael B. Jordan, fica claro que os dois tiveram uma coisa no passado, mas que esse passado volta e volta de novo, e ambos os personagens demonstram isso pelos olhares e tal. E é a mesma coisa que acontece com o Stack e a personagem da Annie, que é interpretada ali pela maravilhosíssima Yumi Osaka, que ganha mais dramaticidade nas cenas. With the gift of making music so true, it can conjure spirits from the past and the future. Também existe aqui uma certa sensualidade em algumas cenas específicas do filme, principalmente utilizando uma euforia envolvendo cenas com um toque, com uma certa sensualidade, né, em ambos os personagens, né? Não estou falando aqui que isso é um problema, muito pelo contrário, as cenas são muito bem dirigidas, muito bem montadas e muito bem feitas. A inauguração do Clube do Blues é também uma das coisas mais fascinantes que, ao meu ver, o filme constrói de uma maneira enriquecedora. E não é só um lugar para dizer, né, que os personagens estão ali, como se fosse apenas um espaço entre eles, mas ali há um verdadeiro motivo para que eles estejam lá. Sim, é um espaço, mas é muito mais do que isso. Algo muito impressionante aqui em Pecadores, né, Sinners, é a técnica usada aqui. Tanto a fotografia, o som, a mixagem, a trilha sonora, o trabalho artístico envolvendo a direção de arte e a fotografia é bastante primoroso no projeto. Ao começar pela fotografia, a diretora Alton Durade dá vida nas cenas, né, filmadas. Alton Durade trabalha com tons terrosos, ocres, ferrugem, âmbar e preto, evocando a terra seca do sul dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, essa escolha reforça, né, o clima opressivo, quase sufocante da década de 1930. A fotografia usa muita sombra, pouca luz direta, silhuetas marcadas. Há um jogo constante entre o que vemos, né, em tela ali e tudo mais, e o que está realmente escondido. Isso não só reforça o terror e também o mistério, né, como também cria metáforas visuais sobre o pecado, a culpa e a invisibilidade social dos personagens negros. E são muitos personagens, o que, né, realmente, pelo menos para mim, me chama muito mais atenção. Tem sim alguns personagens brancos lá,
e que inclusive isso é até posto como crítica que o filme traz, mas isso é o que ganha, pelo menos para mim, ao conferir uma produção, uma baita produção como é. Também a diretora de fotografia, ela trata os ambientes externos, né, como florestas, estradas, plantações, como entidades vivas, ora protetoras demais, ora ameaçadoras demais. Por exemplo, a névoa, o luar, os troncos retorcidos e os campos secos são quase personagens sobrenaturais observando tudo. É como se os objetos fossem meros personagens. Enquanto isso, a direção de arte, ou seja, o design de produção, faz um trabalho também muito interessante. A Hannah Beachler constrói uma década de 1930 de uma maneira ousada, fascinante e muito impressionante. Os cenários aqui são muito bem recheados de cores mais pastéis, vermelhos, e se destacam muito nas cenas. A diretora de arte, ela constrói um sul dos Estados Unidos, né, da década de 1930, com muito realismo sujo. Casas de madeira caindo aos pedaços, plantações secas, igrejas pequenas e gastas, estradas de terra. Tudo parece vívido, desgastados pelo tempo e pela dor. Tudo isso acaba influenciando na forma como a gente vê o filme, sente ele, né, assim, completamente, né? E como isso pode ou não, né, influenciar na nossa opinião sobre o filme. É por isso que é muito bom a gente observar tudo que está passando ali na nossa tela. Digo mais, essas escolhas fazem o filme não só se destacar visualmente, dizendo, mas comprova o quão esse filme é grandioso, quão esse filme é perfeito. E claro, minha gente, Sinners é um projeto de terror social que vincula com filmes de vampiros, e talvez isso só é mostrado mesmo lá no finalzinho do segundo ato, quando acontece coisas, e essas coisas aumentam de uma escala muito gritante. Inclusive, acho interessante como o filme ele abraça esse lado, misturando o cultural, o ritualístico e o próprio terror que vai se construindo. E isso em poucos minutos. No filme, o vampirismo não é uma mera transformação física imediata, mas por isso, né, que eu comparo tanto com a Encruzilhada do músico Robert Johnson. Pode parecer algo que realmente não tem nada a ver com o projeto, isso pode ser que seja somente uma coisa que eu pensei, mas eu ainda acredito que as fontes de inspirações são muito gritantes. Pode até ser que isso não tenha nada a ver com nada, mas eu fiquei pensando muito nisso. E diferente de filmes comuns, né, e mais conhecidos de vampiros, também acho que o Coogler foi muito feliz ao desenvolvê-los numa outra ótica. O que sempre é bom, né? Você fugir do óbvio, do clichê, não necessariamente do genérico, mas de coisas que a gente já está acostumado de assistir. E o diretor faz isso de uma maneira muito surpreendente, muito única e muito original. Temos aqui, por exemplo, um grupo de 3 vampiros que atacam um a um, e quando você vai perceber, a legião já está toda completa. E sim, existe aqui uma explicação dos motivos deles escolherem a população negra, e eu acho as cenas finais de Pecadores, de Sinners, é algo de te tirar o fôlego. Até o último segundo é algo muito surpreendente. E isso é tanto na parte das metáforas, né, metaforicamente, tanto na própria narrativa. As atuações são muito boas, muito interessantes. Cada ator e atriz interpreta bem ambos os seus personagens em questão. Os gêmeos, vividos brilhantemente por Michael B. Jordan, são ótimos, cada um com suas personalidades distintas e específicas, tornando aqui as suas trajetórias fáceis de lidar, apesar que eu gosto muito mais do Smokey, que ele ali que vive fumando e tal, e ele tem muito mais presença, mas eu também gostei do outro. A Hayley Stenfield dá vida ao suposto interesse amoroso de Smokey, e ela traz
muita versatilidade à sua personagem, explorando as suas questões específicas, deslumbrantes e convincentes. A Yumi Mosako vive a Annie, que é o amor de longa data de Smoke. A sua química com o Michael B. Jordan em as cenas é notada com muita clareza e distinção, o que realmente consolida a sua personagem até o ápice final do terceiro ato. Miles Carlton, apesar que é o primeiro longa de sua carreira como ator, ele constrói um personagem forte e sua trajetória é comprovada nisso. Ele usa a música como um escudo e isso é elogiável demais na produção. Jack O'Connell, né, ele é um dos vampiros, acredito que ele é o líder dos vampiros. A sua atuação é muito engrandecedora, atraente, também muito específica e ajuda a criar uma persona muito carismática, apesar dos arquétipos vazios que me incomodaram muito, principalmente em certos momentos específicos do projeto. Ele consegue se destacar apesar de ter muitos bons atores. Roy Lindo como o Delta Slim, tem outro nome lá que eles falam, mas ele traz um alívio cômico muito interessante, mas ele também sabe trabalhar muito com o drama que o seu personagem passa quando, né, ele descobre lá sobre os bombeiros. Não só ele, mas tem um momento lá interessante que eu gosto bastante e é um personagem muito... ele usa muito esse lado cômico. Inclusive eu conheci esse ator por Destacamento Blood, que é um filme do Spike Lee, lançado pela Netflix, inclusive foi o último filme do Chadwick Boseman. E eu gosto muito desse ator porque ele sabe muito bem manusear comédia, manusear o drama, e o seu personagem, ele é um pianista. Ele assim, a cena de introdução desse personagem é algo muito interessante, é um personagem que acaba chamando muito a atenção, e ele, cara, o Daryl Lindo é um ator maravilhoso. E finalizando aqui o elenco, temos aqui o Omar Benson Miller, que ele tá um pouco ofuscado, mas talvez seja pelo seu personagem limitado. Apesar que ele tem aqui algumas boas cenas essas que, principalmente depois que acontece um negocinho ali, o ator realmente consegue interpretar muito bem. Eu gosto desse ator, ele inclusive é daquele filme lá do 50 Cent, né? Mas que bom que ele tá aqui. Pecadores ou Sinners se apresenta como uma experiência cinematográfica visceral e memorável. A habilidosa combinação de terror sobrenatural social com uma rica tapeçaria de temas sociais, ambientada na atmosfera opressora do sul dos Estados Unidos na década de 1930, eleva o gênero. A direção segura e estilizada de Ryan Coogler é inegavelmente um dos pilares do sucesso do projeto, criando tensão palpável que permeia cada cena e cada segundo do projeto. Filmão da... E eu fecho aqui Sinners ou Pecadores com a nota 8.2. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Pecadores ou Sinners. Eu espero que essa nossa resenha, que essa nossa crítica tenha dado um toque para que vocês sacassem a vibe desse projeto do Ryan Coogler. Se você curte um terror que te faz pensar um pouco depois da tela preta e ainda te mostra uns atores mandando muito bem, Pecadores é um longa-metragem que você precisa conhecer. Estou pensando fortemente em dar um replay nesse projeto. Filme de altíssima qualidade. Eu gostei demais desse filme. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like para espalhar essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos e ative o sininho para ficar ligado em tudo o que rola por aqui. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e até o próximo J Críticas. Valeu! E até a próxima.